Olá, meu amigo, minha amiga. Você certamente já ouviu um ditado popular que diz que quem avisa, amigo é. O problema é quando a pessoa não quer ser avisada. Ela se fecha numa caverna de desinformação, ela tapa os ouvidos, ela fecha os olhos e aí ela fica imune a algum tipo de alerta que poderá salvá-la. Isso, infelizmente, aconteceu no Brasil em larga escala e ainda continua a acontecer, inclusive com as pessoas que estão presas na Papuda e na Colmeia, como eu vou mostrar aqui para vocês no dia de hoje. As consequências são as piores possíveis para essas pessoas. Se elas, de vez em quando, conseguissem se libertar desse universo para visitar espaços mais oxigenados, espaços democráticos da internet, muitas vezes elas receberiam esse tipo de aviso que eu fiz, inclusive, aqui no nosso portal. Quantas vezes a gente disse, olha, esse pessoal está desafiando o sistema democrático, esse pessoal está brincando com a estrutura do Estado brasileiro, eles não têm condições de dar um golpe e de manter um golpe aqui no nosso país. O Bolsonaro que está insuflando essas pessoas, quando a coisa ficar complicada, ele vai virar as costas, ele vai desaparecer e essas pessoas serão entregues à sua própria sorte. E a sorte dessas pessoas não está sendo nada boa, né? Vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos. Estamos aí diante de um depoimento muito curioso que está acontecendo lá na CPI do Distrito Federal e de situações que mostram uma espécie de rebelião do universo extremista dentro do Congresso Nacional. Eles querem paralisar as pautas de votações no Congresso para atacar o Supremo Tribunal Federal ou o Poder Executivo. E o povo vai sentir falta dos deputados não estarem votando algum tipo de projeto ou deliberando sobre algum assunto na Câmara ou os senadores no Senado? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Convido você também a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha e venha participar das nossas atividades. Participe do nosso chat, que todos os dias eu abro aqui antes de entrar no ar com vocês. E também não esqueça de dar o seu joinha e o seu comentário, tá bom? Lembrando que nós também temos o nosso clube de membros aqui do Portal do José. Então, vamos seguir em frente. Gente, ontem, à noitinha, a gente viu alguns atos dentro do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que merecem uma atenção especial. Na matéria do Estadão de hoje, a gente pode ler o seguinte: a aprovação do marco temporal no Senado mostra que Brasil é mais Congresso do que o Supremo. Demarcação de terras indígenas, descriminalização das drogas, aborto, população brasileira não abraça decisões do STF, ao contrário. Enfim, a leitura aqui do Fabiano Lana, ela não está equivocada não, né? Diante de tantas décadas aqui no nosso país de bombardeio, né? Desinformacional, de bombardeio moral, de mistura de religião com política, religião com direito penal, direito civil, enfim, a gente teve uma grande confusão no trato de questões civilizatórias aqui no nosso país. E o que o Supremo Tribunal Federal tem feito nos últimos anos é dar uma interpretação à Constituição de 1988 à luz da civilização, à luz dos direitos humanos, à luz de um princípio fundamental da igualdade entre seres humanos, de respeito fundamental aos seres humanos, a direitos adquiridos, a direitos dos povos aqui no nosso país, os povos originários. É isso que o Supremo tem feito. E muitas vezes tem se colocado para a sociedade que o Supremo só diz o direito, a expressão jurisdição, né, exercer a jurisdição, do latim quer dizer juris dicere, dizer o direito. Quando há um conflito, se não tem conflito, o Supremo Tribunal Federal fica ali. Ele só é chamado para fazer alguma coisa quando existe uma provocação jurídica. Um dos princípios fundamentais do judiciário é a inércia. Ele fica ali, enfim. Mas se alguém demanda, ele tem que decidir sobre essa questão. Essa compreensão tão basilar parece que nunca chegou a essas pessoas do universo da extrema-direita. Então, eles estão querendo agora fazer uma espécie de rebelião. E ontem a gente viu esse tipo de cena aqui. Os telejornais não repercutiram, né? Mas você vê a fauna aqui, ó, o tipo de personagem, né? A gente vê isso aqui, ó. Que tenham acontecido invasões ao poder legislativo. Aqui nós fomos eleitos para fazer aqui na Câmara e no Senado as legislações pertinentes aos diversos temas. Então a gente sabe de que cada poder
deve se restringir ao seu papel e essas frentes... Enfim, mas, gente, é um baixo nível jurídico, principalmente porque é o seguinte, o parlamentar ele é um realizador de normas, né, de leis. Para isso, ele não precisa ser um advogado, não precisa ser um jurista, ele tem lá um corpo técnico, né? Mas ele precisa conhecer os princípios fundamentais de uma Constituição, é o básico, né? No entanto, ali eles estão agora dizendo, olha, se o Supremo não parar de decidir contra aquilo que nós pensamos, as bancadas extremistas, nós vamos parar o Congresso. Pois bem, e o Kiko, né? E o que eu tenho a ver com isso? O prestígio do Congresso Nacional já não é dos melhores, né? O nível de aprovação não chega a 20% aqui no Brasil. E isso também é um fenômeno, uma discrepância muito ruim para a democracia. Porque quanto mais a população fica descrente dos políticos, mais vigaristas chegam ao poder. Mais vigaristas se locupletam desse universo desinformacional, né? Então essas figuras ali estão querendo fazer essas presepadas, mas no final da história, eles querem paralisar o governo Lula, o governo federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, ministro nenhum vai deixar de dormir, porque os deputados ali estão ameaçando não votar uma coisa aqui, outra acolá. E se votarem alguma coisa que fira a Constituição Federal, os grupos que se sentirem prejudicados, né, em algum tipo de norma, eles vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal dirá, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Cumpra-se. É assim que funciona a democracia. Se os deputados, se a sociedade brasileira não está satisfeita com o Brasil que nós temos hoje, do ponto de vista jurídico, só resta a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer tudo de novo, do zero, né? Como eles gostam. Mas isso aí está muito complicado de acontecer, né? Bom, então essa é uma situação importante que eu queria repercutir com vocês. A outra está acontecendo no dia de hoje. O depoimento de uma patriota, né? De uma mais efervescente, que se tivesse assistido o nosso portal e outros tantos que existem por aí, outros canais muito importantes, né, que ajudam as pessoas a entenderem o que está acontecendo, ela não teria feito o que ela fez. No entanto, ela acreditou no falastrão, no covarde, no mentiroso, no ladrão de joias e agora ela está sofrendo as consequências. E onde está o ladrão de joias? Rindo da cara dela, né? Totalmente, ignorando completamente o que está acontecendo, com o bolso cheio de dinheiro, né? E ainda arrecadando dinheiro de mais patriotas como ela, né? Mas vamos ver o depoimento dela aqui, depois vocês vão ver a imagem aqui da criatura, tá? Esse aqui é um depoimento que a CPI lá da Câmara Distrital, lá em Brasília, apresentou para que ela emitisse alguns comentários. Vamos acompanhar aqui, eu vou comentar em cima com vocês. Vamos lá. Pilotas saíram do Brasil inteiro, não foi para ficar acampado aí no acampamento, não. Isso aqui é um áudio que estava circulando no dia, né? Todo mundo circulando, todo mundo recebia isso, gente. Eram milhões de compartilhamentos isso aí, né? Para inflamar mais as pessoas. Ela estava ali incandescente. Patriotas vieram para Brasília para ir para a frente do Congresso. E nós vamos sitiar os três poderes. Beleza, senhores? Se organizem, se organizem, se organizem. Em contrapartida, já está sendo postado lá dentro do canal, no Telegram, a queda da Babilônia, as refinarias distribuidoras que estão sendo fechadas no Brasil inteiro. A queda da Babilônia. Essa voz é da senhora, né? Sim, senhor. Quem são os militares que a senhora se referiu que estaria ajudando vocês para sitiar os três poderes? Não, tinha muitos reservistas ali do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, que estavam se manifestando. Tinha integrantes da ativa das Forças Armadas? Não posso afirmar isso para o senhor. A senhora não sabe se tinha? Não sei se tinha. Mas eram militares do Exército Brasileiro? Não, da reserva. Do Exército Brasileiro. Ela estava dizendo que iam sitiar os três poderes, né? E que estava acontecendo a queda da Babilônia, né? Então o negócio estava fraco, não. E em dado momento aí, ela fala no depoimento dela que eles estavam cientes, ou eles estavam ali absolutamente tomados por uma coisa chamada guerra espiritual. Eles estavam combatendo dentro de uma guerra espiritual, mas combatendo aqui, né? Você quer combater o espírito e você quebra uma janela? Negócio estranho, né? Da reserva. Não tinha policiais militares da ativa do Distrito Federal? Depois, filmagens que apareceram, né, tinham militares ali dentro. Tá. Senhora Ana Priscila, a senhora esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023? A senhora invadiu prédios públicos? A senhora divulgou vídeos comemorando o golpe que estava aplicando na democracia e debochou do ministro Alexandre de Moraes? Não, eu estive presente, mas eu não invadi prédio público.
Tá bom, eu vou passar um vídeo aqui, que eu chamo o vídeo 2 aqui. Ela não falou se debochou do Alexandre de Moraes, né? Aqui é a casa do povo, Comunismo não! Aqui o ladrão não vai subir mais! Nós, líder desse país, mandamos aqui na Constituição que ninguém vai comer ela! Senhor Alexandre de Moraes, senhor Rodrigo Pacheco, acabou! Acabou! Lugar de vagabundo é no inferno, bando de pilantra! acabou, Safado, mas posso escuta! Tchau, Bagazeiro, nós vencemos! Aí é Brasil! Aí é Brasil, Nós somos cupim, roedores de mármore! Chora, petista! Isso aqui não é golpe, é contra-golpe, que vocês são golpistas, bando de vagabundo! Vamos subir! Vai lá! A vitória pertence a quem acredita nela por mais tempo! Aqui é Brasil! Ai, cabeça! O Brasil é nosso! O que essa mulher deu de gritinho, esses pis aí, que vocês estão vendo, é para os palavrões, né? Aí a viatura da polícia! Galera, a viatura da polícia! Nosso! O Brasil é nosso! A viatura! Eu cortei os palavrões, porque tem um festival de palavrão, e como está sendo transmitido ao vivo pela TV aberta, né, que é a TV da Câmara Legislativa, não podia nesse horário, né? Depois da madrugada pode, não é? Mas era a senhora que estava ali, né? Sim, senhor. Agora já dá para a senhora entender por que está preso? Não, em nenhum momento eu debochei do ministro Alexandre de Moraes. Eu estava em um local público. Tá certo. E ali... Mas esse vídeo a senhora estava lá, né? Não, eu estava ali e eu não cometi crime nenhum. Não, estou perguntando se é a senhora que estava ali. Não, eu estava ali... De óculos escuro e tudo. Sim, senhor, e eu não Tá cometi bom. crime nenhum. Tá bem. É meu direito A de questão expressão. de julgar, senhora Ana Priscila, se cometeu crime, não cabe a mim, não cabe ao advogado da senhora, nem a senhora. Quem julga isso, quem investiga e quem determina se tem crime ou não é a justiça. E é o ministro Alexandre de Moraes que está dizendo que a senhora cometeu crime, não sou eu. E também não é a senhora que vai dizer se cometeu ou não, é a justiça. Senhora Ana Priscila, que dia a senhora chegou em Brasília para os atos do dia 8 de janeiro de 2023? Eu já estava em Brasília. A senhora já estava em Brasília, né? Eu moro em Brasília. Como a senhora chegou em Brasília, que a senhora disse que estava em outro acampamento, a senhora veio de ônibus com outros manifestantes? Não, eu vim de ônibus convencional sozinha. Passei mal. Peguei o ônibus e voltei para casa. Gente, ela é muito articulada, ela é inteligente, mas é uma dessas criaturas absolutamente tomadas, né, por esse envenenamento, né? Seguiu lá a comissão. Vou pegar um trechinho aqui. O que Vossa Senhoria fez, mas, Era domingo. do meu ponto de vista, e tá muito claro nos vídeos, no nível de violência. Hoje, a senhora está pacífica, tranquila. A senhora está muito tranquila, mas a senhora ali era raivosa. A senhora incitava o tempo inteiro o ódio e a violência nas entrevistas, na forma como... Meu amigo, nós vimos aí, meu amigo, minha amiga, nós vimos aí condenações de 17 anos, né? Eu ouso a dar um palpite aqui que a pena dela vai ser superior aos 17 anos. A situação dela está muito complicada, ela foi perguntada ali se ela duvida do sistema eleitoral, ela ficou na dela, ou seja, ela duvida, foi perguntada ali se ela acha que o ministro Alexandre de Moraes agiu honestamente, ela também ficou calada. Então, gente, olha, é mais um relatório que se somará, né, dessa CPI às acusações todas que já recaem sobre a cabeça dela. Então, infelizmente para ela, para a família dela, ela vai ficar muito tempo presa. E se isso servisse de lição, né, para tanta gente, ainda seria uma coisa muito boa, mas hoje, diante do envenenamento que a gente continua a ver nas redes, é difícil saber, né, se há cura para esse tipo de situação que tem no Brasil. Acho que isso é um dever de todos nós aí, a gente se debruçar sobre essa questão para ajudar, né, essas pessoas a saírem das cavernas em algum momento, né? Mas a figura do inelegível tem que ser responsabilizada no final da história de uma maneira muito contundente. Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto para repercutir mais assuntos do dia, tá bom? Até lá, tchau!